Saudações no ar, a edição de sexta-feira do Jornal da Noite. Vamos às notícias inseridas no primeiro bloco. No quadro de partilha da informação sobre o mecanismo de validação dos resultados eleitorais com os partidos políticos, o Conselho Constitucional reuniu-se hoje com o Partido Movimento Democrático de Moçambique. A mandatária do MDM, Sílvia Cheia, apelou ao órgão a encontrar a verdade eleitoral para garantir a credibilidade do processo e o restabelecimento da paz e harmonia social no país. No âmbito do que designa portas abertas, a presidente do Conselho Constitucional recebeu nesta sexta-feira o Partido Movimento Democrático de Moçambique para partilhar a metodologia de verificação dos resultados eleitorais de 9 de outubro. Explicarmos um pouco daquilo que é a nossa metodologia de trabalho com os documentos que nós temos à nossa disposição. Devo começar por dizer que o MDM foi dos partidos políticos que muitos documentos nos mandaram quando nós solicitamos e bem organizados. Vinha tudo bem separado, a indicação das escolas, e então foi notável. E nós agradecemos. O MDM, através da sua mandatária, Sílvia Cheia, diz estar preocupado com a demora na validação e proclamação dos resultados e espera que o CC encontre a verdade eleitoral e que a mesma reflita a vontade do povo. Com relação ao processo como tal, nós estamos preocupados, Sra. Presidente, tendo em conta aquilo que o país hoje está a passar, não é? Estamos preocupados, esperamos nós que é do interesse do MDM que o Conselho Constitucional encontre a verdade eleitoral no trabalho todo que está a fazer para garantir a credibilidade dos órgãos e também para fazer com que haja uma estabilidade social, harmonia e paz neste país. Achamos que podíamos, começar a experimentar a votação eletrônica também no nosso país, não é? Isto facilitava e havia de evitar esses questionamentos todos que hoje temos com relação ao tempo, ao prazo. Espera-se que nos próximos dias o Conselho Constitucional receba o Partido Frelimo e provavelmente os extraparlamentares. O Fórum de Monitoria da Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas propõe, dentre várias soluções para o atual contexto de crise pós-eleitoral, a anulação dos resultados e a realização de novas eleições gerais. Para o efeito, a plataforma da sociedade civil propõe a convocação de uma sessão extraordinária da Assembleia da República. O Fórum de Monitoria da Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Moçambique apresentou esta sexta-feira em Maputo o posicionamento da sociedade civil sobre a crise pós-eleitoral versus direitos humanos em Moçambique, desafios, riscos e possíveis caminhos de soluções. O Fórum de Mecanismos de Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos faz este exercício em resposta ou no contexto das recomendações da última revisão de pares a que Moçambique foi objeto em sede das Nações Unidas em 2021, na qual foram adotadas, ou seja, o país recebeu 266 recomendações dos países pares, neste caso, nas quais aceitou 236 e as restantes anotou. O Fórum de Monitoria dos Direitos Humanos da ONU em Moçambique também aponta os riscos que colocam em causa a democracia e os direitos humanos no país. Esta situação a prevalecer, temos como riscos, do genocídio político ideológico. Este é um grande risco. Quando falo de genocídio político ideológico, tem muito que ver com a violência que há de vir e que já iniciou perseguindo determinados partidos políticos e seus símbolos. E nós já estamos a viver isso e, em função da decisão do Conselho Constitucional, provavelmente possa se agravar. A plataforma apresenta propostas de soluções
para a crise política que o país vive desde o dia 21 de outubro. Nós propomos os seguintes caminhos de solução. 1. A promoção da cultura de paz e do respeito pelos direitos humanos. 2. A promoção de um diálogo engajado e construtivo abrangente para o alcance de um consenso nacional de base alargado. 3. Que o Conselho Constitucional pugne pela Justiça Eleitoral na sua deliberação relativa à validação e proclamação dos resultados eleitorais. 4. A anulação das eleições e convocação de outras eleições gerais dentro, no mínimo, de 1 ano. Porque não existem pressupostos materiais, sob o ponto de vista técnico, legal e político, para a aprovação dessas eleições. O documento apresentado esta sexta-feira faz parte do relatório sobre a matéria em elaboração pelo FMMRPU, que será publicado após a deliberação, validação e proclamação dos resultados eleitorais. O partido Podemos discorda com as vozes que defendem a anulação das eleições gerais de 9 de outubro como forma de acabar com a crise política que o país atravessa. Podemos justifica que submeteu ao Conselho Constitucional dados suficientes para provar a vitória de Venâncio Mondlane. Para pôr fim à atual crise política que o país vive nos últimos dias, algumas vozes da sociedade moçambicana defendem a anulação do escrutínio de 9 de outubro passado. Uma posição que colhe consenso no seio das partes interessadas no processo. O partido Podemos, que suportou a candidatura de Venâncio Mondlane, afirma que apresentou provas suficientes da vitória do seu candidato presidencial. Há informação bastante que o Podemos apresentou ao Conselho Constitucional. São 550 atas. Não são atas falsas, como tentam aí emitir alguma opinião de que são atas duvidosas. Não são. E nós estamos a pedir aqui à comunidade internacional, observadores, jornalistas, ONGs moçambicanas, tudo façam para verificar se aquelas atas são reais ou não. São 550 atas de todo o país. Foi um trabalho que ninguém esperava em Moçambique um partido tão pequeno como Podemos pudesse fazer. Porque sempre questiona-se a oposição, onde estão as evidências? E nós trabalhamos e apresentamos evidências. A saída, para mim, tem que aparecer depois da verificação. Temos que fazer tudo para que haja uma justiça eleitoral. Temos que verificar se os factos existem que provam a vitória do Podemos de Venâncio ou não. Já o diretor do Fórum de Monitoria da Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Moçambique, Sousa Shell, disse que a sociedade não tem evidências que confirmam a vitória do partido Podemos e seu candidato. Nós achamos que era importante que se anulassem as eleições, porque efetivamente não existem pressupostos, primeiro técnicos. O Conselho Constitucional não é a CNE, dos pressupostos de natureza legal para dar fundamento ao ponto técnico e, por último, condições sociais. Uma decisão favorável ao candidato já anunciado, no nosso modesto entender, pode ser explodir da situação social em Moçambique com uma violência que jamais vista. Então, para cautelarmos esse tipo de situações, se efetivamente o candidato e uma certa força política venceram as eleições, eu acho que não existe medo nenhum, pode se provar nas urnas. A segunda via para dar lisura e credibilidade ao processo. Membros do Conselho Nacional da Juventude divergem de opinião quanto à abordagem das autoridades na resposta às manifestações. Bitonio Vaz atira culpa aos manifestantes, enquanto Nádia Taim defende que o governo deve desculpas aos moçambicanos pelas mortes. Os intervenientes falavam ontem no encontro com o Presidente da República. No âmbito da escutação aos diversos segmentos da sociedade, nesta quinta-feira o Presidente da República, Filipe Nyusi,
recebeu no seu gabinete de trabalho membros do Conselho Nacional da Juventude. Durante a conversa, os jovens divergiam de opiniões ao avaliarem a crise pós-eleitoral instalada no país. Biton de Vias atirou a culpa aos manifestantes pelo escalar da violência. Não vamos resolver o problema da fome e excelência invadindo casa alheia. Não vamos resolver o problema da fome e excelência destruindo bens públicos e, acima de tudo, manifestando alegria quando esses atos são consumados. É doloroso, excelência, porque, na verdade, o processo da reconstrução pós-manifestação terá impacto sobre nós, os jovens, excelência. E neste momento, excelência, caso eu tenha oportunidade de perguntar a todos os jovens que estão nesta sala, qual é que foi o nosso papel, primeiro, perante o processo eleitoral, excelência, com vista a criar condições para que, quer os impactos da divulgação dos resultados, não criem a tensão. Por sua vez, Nádio Taimo recomendou que o Estado assuma os erros cometidos na tentativa de controlar os manifestantes. Uma das soluções é o governo assumir alguns problemas sociais, assumir que não vai conseguir as metas, explicar à juventude porque é que não conseguiu. Há necessidade do governo assumir. Eu acho que quando a pessoa assume, nós às vezes perdoamos. E se for possível, não que seja o presidente da República a pedir desculpa à comunidade, à sociedade moçambicana, mas o governo deveria pedir desculpa, pelo menos pelas mortes que nós temos, essas perdas que nós tivemos. Pedimos também a indemnização das famílias que foram afetadas, que tiveram seus membros mortos nestas manifestações. Pedimos também que os meios usados pela polícia sejam proporcionais. Não se combate pessoas com cartazes, Sua Excelência, com balas verdadeiras. De referir que no rol dos encontros visando a busca de soluções para a crise pós-eleitoral, o chefe de Estado já auscultou lideranças religiosas, reitores das universidades públicas e privadas, gestores dos órgãos de comunicação social e partidos extraparlamentares. Dá-se por encerrado o primeiro bloco informativo. É a altura de observarmos uma curta pausa, mas antes confira a informação cambial. Neste programa, o caro telespectador vai poder acompanhar discussões sobre um dos motores do desenvolvimento econômico moderno, o mercado de capitais. E ao longo do nosso programa, traremos especialistas que vão explicar-nos as suas visões sobre os desafios atuais deste mercado. Esta biblioteca é para os moçambicanos, é para os investidores, os empresários. Marque na sua agenda todas as terças-feiras, pelas 21h30, aqui na MBC TV. Campanha Promo de Publicidades da MBC TV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBC TV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBC TV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Vem aí! Aqui, na MBC TV.
Renovados os votos de boa noite, sejam bem-vindos ao segundo bloco. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique manifestou a preocupação com o fato dos protestos pós-eleitorais estarem a tomar contornos prejudiciais à economia nacional. Segundo o presidente da CTA, Agostinho Vuma, mais de 800 empresas sofreram danos avultados, colocando em causa a sua sustentabilidade. O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Agostinho Vuma, diz que o vandalismo e perda de cultura de trabalho no contexto das manifestações estão a afetar as empresas. Por isso, apelou à trégua nos protestos levados a cabo em todo o país, por forma a permitir o normal funcionamento das empresas. No quadro da busca de soluções, a CTA reuniu nesta quinta-feira com representantes dos partidos políticos. O presidente da CTA entende que as manifestações vão além da reposição da alegada verdade eleitoral. São uma forma de clamor à devolução da dignidade dos moçambicanos. Contudo, há que se reconhecer que nenhuma economia conhece estabilidade sem produção. Quero que saibam que nós, o setor privado, também manifestamos contra a necessidade de privilegiar estrangeiros do que promover o conteúdo nacional. E este é o setor privado que aqui representamos e cujo nome interagimos com Vossa Excelência para apelarmos um basta de tumultos, de distúrbios que paralisam a atividade produtiva e comercial. É em nome desse setor privado que queremos fazer ouvir o nosso clamor da paz, pela tranquilidade, pela segurança e pela ordem pública. Fazemos-lo, caros líderes políticos, porque sabemos que são interlocutores e líderes válidos para a nossa sociedade moçambicana. Que as vossas vozes e capacidade mobilizadoras movem massas, mas também fazemos-lo movidos pela certeza de que nenhum ator político poderá materializar qualquer que seja a sua agenda governativa, por mais credível e brilhante que seja, sem o incontornável papel do nosso setor privado. Já o presidente da Frente Ampla dos partidos da oposição, Lutero Simango, defende reformas profundas no Estado face à saturação generalizada do povo. É preciso que compreendamos de que a situação atual, se continuar, também vai fugir do controle dos políticos. Porque nós estamos numa situação de que há uma saturação generalizada do povo moçambicano. E essa saturação acontece porque os moçambicanos, em particular os jovens, estão sendo marginalizados. Nós temos que trabalhar em direção de construirmos uma sociedade dialogante. Uma sociedade reconciliada. Uma sociedade que possa ter uma economia vibrante, que passa necessariamente na existência do empresariado nacional forte, capaz de não só gerar a nossa economia, acima de tudo, gerar oportunidades de emprego para os nossos concidadãos. Precisamos de construir uma sociedade que não só tenha moral, mas sim, acima de tudo, ética. Por sua vez, os partidos Renamo e Ecologista afirmam que os empresários são parte da insatisfação dos moçambicanos. O setor empresarial, ao longo deste tempo, foi sendo responsável pela exclusão que muitos destes jovens têm assistido neste país. O setor empresarial, mesmo nas zonas em que tem as suas empresas instaladas, tem sido o vetor da exclusão da população local e muitas vezes sem se assumir a responsabilidade social que este mesmo setor tem ao nível local.
Se vocês olharem o setor empresarial para o desenvolvimento de Moçambique, estaríamos convosco. Mas se vocês olham o setor empresariado, naquela situação que nós conhecemos os empresários do nosso país, que quando a gente olha o tecido empresarial do nosso país, a resposta para o cidadão é praticamente zero, então não terão o nosso apoio. Porque aí nós estaremos a olhar aqueles empresários que olham apenas para os interesses deles como pessoas, não exatamente como empresários que querem desenvolver o país. Neste encontro do setor privado com partidos políticos no âmbito da busca de soluções para a crise pós-eleitoral, foi notável a ausência do Partido Frelimo. Entretanto, os empresários que participaram do encontro com partidos políticos enalteceram a iniciativa da CTA e esperam soluções para o fim das manifestações que estão a impactar de forma direta no funcionamento normal das suas atividades. Os agentes econômicos que participaram na reunião da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, com os partidos políticos, dizem que estão ansiosos na resposta à situação da crise vivida no país, pois já se ressentem das paralisações que impedem o curso normal das atividades. Rogério Gomes, presidente da Associação da Indústria Hoteleira, diz que neste momento o setor é um dos mais afetados pelas manifestações. Não somos contra as manifestações, mas neste momento nós estamos a atravessar, por exemplo, no setor do turismo, uma altura que nós consideramos época alta. E quando numa época alta, a época alta é a altura em que nós temos mais turistas em Moçambique. Os turistas não têm nada a ver com aquilo que é a nossa situação nacional. E é muito difícil voltar a recuperar turistas quando eles saem daqui com uma imagem muito feia sobre aquilo que é o nosso país. E o que nós procuramos trazer, por exemplo, como abordagem, é que se faça uma trégua neste momento, principalmente para o lado dos turistas que não têm nada a ver com essa situação. Que se abram vias, que se dê uma ordem, uma orientação, seja lá o que for, que os turistas sejam livres de circular, porque eles não têm nada a ver com isto. O diretor executivo da Associação das Instituições do Ensino Superior Privadas, Júlio Gonçalves, diz que o setor do ensino também foi afetado e apela ao diálogo para se encontrar uma solução urgente face aos protestos. A nossa matéria-prima, que são os estudantes nas nossas universidades, está escasseando se não se aproxima às nossas universidades, não aparece nas instituições, tendo em conta que tem alguma limitação de acesso às unidades universitárias que nós temos aqui no país. É preciso organizar um diálogo profundo. Até eu dizia ali na conferência que tal pensarmos numa declaração conjunta dos partidos políticos que participaram e outros mesmo que não participaram no processo eleitoral, que é para, entretanto, encontrarmos um meio termo. Por sua vez, Inocêncio Paulino, da Associação das Pequenas e Médias Empresas, considera que este é o segmento que mais se ressente com a evolução das manifestações. Mais do que todos os outros empresários, o segmento das pequenas e médias empresas é o que está mais afetado. E são esses que resistem muito pouco aos choques, tais como este das manifestações. Há empresários que até abrem as suas lojas em apenas 2, 3 horas por dia. Então, tudo isso no fim do dia impacta bastante naquilo que são as atividades dos empresários e no final do dia há uma grande carga econômica que se coloca sobre esses empresários. A abertura por parte de todos os intervenientes da sociedade, por parte dos intervenientes neste diálogo, abertura, espírito de colaboração, para que de facto este diálogo seja um diálogo sincero, um diálogo frutífero,
que vai produzir aquilo que são os resultados que todos os moçambicanos anseiam. Desde o início das manifestações, a 21 de outubro, vários estabelecimentos comerciais foram vandalizados e as empresas registraram limitações no seu funcionamento normal, o que, segundo a CTA, coloca em causa cerca de 21 mil postos de trabalho. O analista político Sam Ahmad Irul afirma que os encontros promovidos pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, com a sociedade civil, grupos profissionais sociais, podem ajudar na tomada de decisões acertadas para a pacificação do país. É preciso entender que a sociedade civil é parte significante, é um grupo que tem ações muito importantes dentro do nosso país e complementa efetivamente aquilo que são as ações do próprio governo. São entidades que muitas delas trabalham nas comunidades, trabalham lá nas zonas até mais recônditas e conhecem muito a realidade deste país, de uma forma muito mais imparcial do que efetivamente os grupos governamentais, porque muitas das vezes os grupos governamentais eles buscam trazer aqui relatórios que são abonatórios para a sua atividade, para garantir a sua sustentabilidade política. E muitas das vezes esses grupos que nós estamos a fazer referência, que são as organizações da sociedade civil, elas estão lá a atuar de forma imparcial. Daí que é um grupo extremamente importante para poder exatamente dialogar e fazer chegar ao chefe do Estado aquilo que é a realidade do país. E eu tenho certeza que as pessoas que lá estiveram a representar essa sociedade civil cumpriram esta missão de uma forma distinta. Está completa a informação do segundo bloco. Veja a seguir como se vai portar o tempo nas próximas 24 horas. Fazemos assim a edição de sexta-feira do Jornal da Noite e temos o encontro marcado amanhã, quando forem pontualmente 20 horas. Até lá, está lançado o convite ao caro telespectador para que continue com a nossa restante programação. Até amanhã.